Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 29. Escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, aquele que caminha no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus. Você pôs à prova alguns que diziam ser apóstolos, e não eram. Você descobriu que eram mentirosos. Você tem perseverança, sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Mas se há uma coisa que eu reprovo, você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se então de onde você caiu, converta-se e volte a fazer suas primeiras obras. Caso contrário, eu virei e tirarei do lugar o candelabro que você tem. Mas se você ainda tem outra coisa boa, detestar as obras dos nicolaítas. Também eu as detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu farei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Escreva ao anjo da igreja de Esmirna. Assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou a viver. Conheço sua tribulação e sua pobreza, mas se você é rico, sei das blasfêmias de alguns que se dizem judeus, mas se não são. Pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenha medo daquilo que você vai sofrer. O diabo vai colocar alguns de vocês na cadeia. Isso vai ser para vocês uma provação. Vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não será atingido pela segunda morte. Escreva ao anjo da igreja de Pérgamos. Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 cortes. Conheço o lugar onde você mora, é onde fica o trono de Satanás. Você conserva o meu nome e não renegou a fé, nem mesmo no tempo de Antipas. Ele era minha testemunha fiel e foi morto no meio de vocês, aí onde mora Satanás. Algumas coisas, porém, eu reprovo em você. Há por aí gente que segue a doutrina de Balaão, aquele que ensinava Balaque a preparar ciladas diante dos filhos de Israel, para que estes comessem carnes oferecidas aos ídolos e se prostituíssem. Outros seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrependam-se, caso contrário virei logo para combater contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Darei também uma pedrinha branca. Nela está escrito um nome novo que ninguém conhece, só quem o recebeu. Escreva ao anjo da igreja de Tiatira. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como bronze. Conheço suas obras, o amor, a fé, o serviço e a sua perseverança, e ainda suas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Mas se há uma coisa que eu reprovo, você deixa Jezabel agir, uma mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem carne oferecidas aos ídolos. Já dei um prazo para ela se arrepender, mas se ela não quer deixar sua prostituição, eu vou lançá-la numa cama e vou deixar em grande tribulação os que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que com ela praticam. Vou matar os filhos dela, e todas as igrejas ficarão sabendo que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E a cada um de vocês darei de acordo com as obras que fazem. Mas se eu digo aos demais que vivem em Tiatira, e não seguem essa doutrina os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem eles, sobre vocês eu não coloco outro peso, mas se guardem aquilo que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor,
A quem observar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele vai governá-las com cetro de ferro, e elas serão quebradas como vasos de barro. Da mesma forma que eu recebi do Pai esse poder, vou dar ao vencedor a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.